aqui na prova. Essa parte introdutória que eu fiz para vocês é porque eu gosto que vocês fiquem bem preparados no que tange ao conteúdo, né? Quem pode mais, pode menos. Então, se você está preparado para o pior, você, pegando uma prova um pouco mais simples, você vai conseguir desenvolver bem, tá? Então, aqui, ligue as anteninhas. Se tá com sono, pega um café e presta atenção, porque aqui sim começam a surgir as questões diretamente no que tange a matéria de substantivo, tá? Aqui sim vocês vão encontrar questões diretas. Então vamos lá. Quando a gente tem a questão do substantivo, tá? A gente tem que levar em consideração o seguinte. A gente pode, obviamente, classificar o substantivo em gênero, em número, tá? A gente pode sim fazer flexões com esse substantivo. Mas vamos ao principal. Gênero, em regra, não cai muito na prova de vocês, sobre a questão dos processos, fixações, sobre substantivos e gênero. Porque o inglês ele trabalha de forma diferente da língua portuguesa, né? No português, quando a gente tem a questão do gênero, galera, a gente tem menino, artigo singular masculino, a menina, artigo, né, singular feminino e por aí vai. Isso para o inglês não faz diferença, porque a nossa forma de trabalhar com gênero é diferente. Menino vai ser boy, menina vai ser girl. Homem vai ser man, mulher vai ser woman. Então nós podemos ter diversas classificações, mas em regra elas não são cobradas em prova. Agora, o que cai em prova? As bancas militares, elas gostam de focar e todo ano, vejo claramente questões de ESA, aprendiz de marinheiro, EPICAR, CN, EEA, falando sobre a questão do número de substantivos em inglês. Então aqui as bancas elas vão com gosto, tá? Elas vão com afinco. Então a gente tem a questão dos countable versus os uncountable nouns. Então, galera, quando a gente está trabalhando isso aqui, a gente está falando da classificação do substantivo quanto ao number, ou seja, quanto ao número. Eu vou pensar se eu pluralizo esse substantivo ou não. Então a primeira coisa que a gente vai pensar é que quando eu tenho um countable e um uncountable noun, quando eu tenho no substantivo contável e incontável, eu pluralizo ou não, tá? Então, os substantivos contáveis, que são os countable nouns, são os nomes de objetos, pessoas, ideias, lugares, animais e etc., que em inglês podem ser contados. Isso é meio óbvio, né, galera? Se ele é countable, ele pode ser o quê? Contado. Enumerado, representado a maioria, são utilizados tanto na forma singular como na forma o quê? Plural. E aqui que está o pulo do gato. Os substantivos contáveis são aqueles que existem tanto na forma singular quanto na forma plural. Ou seja, eles são substantivos que variam em número. Então, exemplo bobo. Eu tenho lá garoto, é um substantivo contável, logo eu posso usar esse substantivo no plural. Eu vou utilizá-lo no plural para que eu possa acrescentar um número. Então, essa seria a forma singular e essa seria a forma o quê, galera? Plural. Então, substantivo contável é todo aquele... que eu posso contar? Sim, por óbvio. Mas o que funciona aqui pra gente na gramática? É todo aquele que eu posso jogar na forma plural. É todo aquele que vai ter uma forma plural. E onde que vai entrar isso aqui na prova? Além de você precisar saber, como muitas questões de prova cobram, diferencie dentre as palavras abaixo aquelas que são contáveis ou incontáveis. Você vai precisar saber já que eu vou te ensinar na sequência aqui de aulas, formação de plural de substantivos que despenca em prova, tá? Dentro desse nosso tema 3 sobre substantivos. Então, substantivo contável, galera, reforçando, é todo aquele que pode ser contado? Beleza. Mas o que é isso aqui pra gente na gramática? É todo aquele que exige e que existe em forma plural, tá? Ao contrário, gente, o substantivo incontável é aquele, obviamente, que eu não posso contar, que não admite subdivisões, que, obviamente, olha aqui o pulo do gato. Como eu diria nas minhas aulas, virou até bordão, ganhei até uma canequinha dos meus alunos, the jump of the cat, o pulo do gato. Eles não vão para o plural. Então, substantivos incontáveis, eles permanecem, olha que legal, invariáveis, tá? Eles são invariáveis. Em número, porque eu estou falando de número, eles são invariáveis. Agora, olha que interessante, não significa que eu nunca
vou apresentar esses substantivos no plural, nós vamos usar partitivos. Outro tema que a gente vai trabalhar mais à frente. Vamos por partes, tá? Então, vamos lá. Reforçando antes da gente seguir. Substantivos contáveis são aqueles... eu estou falando de número, a gente está falando de número de substantivo. Substantivos contáveis são aqueles em que eu posso pluralizar. Eu posso usar tanto no singular quanto em número. Eu vou possuir plural para eles. Substantivos incontáveis são aqueles que eu não admito, não pluralizo, logo eles se apresentam, a palavra em si, sempre na sua forma singular, beleza? O que não significa que eu não possa utilizá-lo no plural, o que não vai variar a palavra. Eu vou fazer o plural deles com partitivos. Então, eu vou dizer, por exemplo, água. Todos os líquidos em inglês, a gente vai ver já já, são incontáveis. Então, eu vou falar da seguinte maneira. Quero 2 copos de água. Você não vai falar águas, você vai falar 2 copos de água. O copo vai ser o partitivo. Um outro exemplo para vocês. Queijo. Cheese. Queijo é incontável. Você não vai falar, me dá um queijo, 2 queijos, 3 queijos. Né? Você não vai jogar esse queijo pro plural no inglês. Você vai usar um partitivo. Como assim, professora? Simples. Uma fatia de queijo, 200 gramas de queijo, 1 quilo de queijo, 2 peças de queijo, 2 toneladas de queijo, não importa. Você vai usar um partitivo para que você possa transformar, não o substantivo na forma plural, porque ele é invariável, ele é incontável, mas você vai transformar a quantidade dele, tá? Então, quando a gente começar a trabalhar a ideia das quantidades, né? Much, many, little, few, que são os quantificadores, eu vou ensinar para vocês os partitivos. E aí a gente vai perceber que partitivos, eles são utilizados não somente para substantivos contáveis, como também para os incontáveis. Até porque, senão, como que a gente ia pluralizar essas coisas? A gente vai precisar variar a questão da quantidade, né? No que tange substantivos, beleza? Mas, quando a gente tem aqui essa ideia inicial, grava na sua cabecinha, substantivo contável é aquele que possui forma plural, a gente vai trabalhar as regras de formação de plural de substantivos para eles, e os substantivos incontáveis são aqueles que a gente não tem forma plural, são aqueles que a gente vai deixá-lo inerte, vai deixá-lo invariável, e para que a gente consiga colocá-lo no plural, a gente vai trabalhar a questão do partitivo, tá bom? Então, vamos seguir aqui o raciocínio só mais um pouquinho. Então, não esqueça, contável possui forma plural. Ele vai variar em número. Ele existe no singular e ele existe no plural. Incontável, ele é invariável, não permite subdivisões. Eles sempre vão se apresentar daquela forma. Para fazer a forma plural deles, eu vou precisar usar partitivos, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente segue aqui no nosso raciocínio, tá bom? Exemplos de substantivos que são incontáveis. Vamos lá? Primeira coisa, galera, líquidos. Todos os líquidos em inglês são incontáveis. Todos os líquidos. Grava isso. Liquids. Todos os líquidos em inglês são incontáveis. Exemplo de prova. Water, coffee, tea. Perceba? Todas essas 3 palavrinhas, todos esses 3 substantivos, eles são o quê, galera? Incontáveis. Beleza? Poderia acrescentar mais o que aqui? Soft drink. O que é soft drink? Uma das formas de a gente falar refrigerante. Beer, cerveja. Wine, vinho. Juice, suco. Refrigerante a gente chama muito também de soda. Então a gente teria aí alguns exemplos de prova. Outro clássico, galera. Anota aí no seu caderno, ó, que eu já ia esquecendo. Milk e por aí vai. Mas esses são os que mais caem em prova. Então, water, coffee, tea, soft drink or soda, beer, wine, juice, milk, todos os líquidos em inglês são incontáveis.